E como estava avisado, saltamos para um segundo tema que eu tinha avisado e que podia ter este título, Saber Escolher. É o título de hoje, ou seja, saber tomar decisões fortes ou fáceis, tanto faz, mas gostava de repescar um bocadinho ainda o dia de ontem, e houve até duas perguntas que eu não respondi, mas ontem não era tanto saber escolher, era saber distinguir, e que é uma coisa muito importante, não é? E que vale realmente para toda a gente, saber distinguir, e não é uma coisa nem só dos cristãos. Eu ontem lembrava-me que há uma frase numa tragédia do Shakespeare onde isto se diz e que se tornou famosa, que é na tragédia do Rei Lear, a certa altura, depois de todas as trafolhices das suas filhas que o enganam e são ingratas e expulsam a mais nova, que era a única fiel, e o rei está perdido no meio do mato, mas tem um amigo e um bobo. E o amigo diz-lhe, é o conde de Kent, que lhe diz: ensinar-te-ei a distinguir. E esta frase tornou-se celebérrima. I'll teach you differences. Então, um grande filósofo, enfim, da primeira metade do século XX, Wittgenstein, tomou esta frase como sendo o princípio de toda a investigação filosófica. A filosofia começa aí, aprender a distinguir. É bonito, não é? Enfim, hoje estamos num outro passo à frente, e apesar de parecer que isto é uma perspectiva só para cristãos, não é? É para toda a gente. E é um processo adaptado, vale para todas as formas exigentes e sérias de procurar caminhos na vida. E por isso também queria lembrar que quando se disse que isto era um processo de discernimento espiritual, lembrar que também ontem disse, não é? Porque espiritual não significa necessariamente religioso. Espiritual significa virado para fora. Significa não egocentrado. Essa pessoa torna-se espiritual quando põe o centro da gravidade e das suas atenções no outro, nas necessidades, nos valores, no bem. Então torna-se um ser espiritual, porque às vezes pensando espiritual, pensamos assim uma coisa mais zen, e o zen pode ser espiritual ou não, ou pode ser só espiritualista. E então há aqui uma distinção também importante. Acho que ontem a fiz, mas hoje queria... E ainda muito rapidamente, as duas últimas perguntas que eu ontem não respondi, e que vão mais ou menos na mesma linha, diziam: quando nos abrimos aos outros, também há uma maior vulnerabilidade para o mal poder entrar. Não cair nesta ingenuidade? Como? E outra dizia também o perigo da pessoa no isolamento se refugiar no seu egoísmo e no seu confronto perante as dificuldades dos outros. O que fazer? Muito rapidamente, a resposta é a avaliação contínua, que é um grande segredo da vida. Frequentemente avaliar as coisas e ver para onde é que elas me estão a levar. Se eu tenho consciência crítica e me avalio e tomo a realidade e olho para ela, então realmente tenho o instrumento para corrigir esses perigos, não é? A avaliação, porque senão realmente há perigos reais da pessoa se fechar. Mas se fizer o seu exame de consciência, dizíamos nós em linguagem cristã, sobre o que é que se está a passar, podia perceber que o seu isolamento, em vez de ser um reto recolhimento, está a ser um refúgio egoísta. E pronto, aí teríamos mais uma distinção importante destas coisas. Enfim, então, posto isto, vamos então ao tema de hoje, um processo de discernimento espiritual para chegar a uma opção. Para um cristão, escolher, ou para um crente, fazer uma escolha segundo a vontade de Deus. Como fazer essa escolha? Isto dá, e estas regras que vou dizer, tanto dão para uma pessoa individual que está a tentar decidir
um problema qualquer, uma situação da sua vida, não é só problemas, são situações que precisam de ser deslindadas e descobrir qual é que é o caminho certo. Ou também para um grupo, porque também há um discernimento em comum e um discernimento comunitário. Às vezes há grupos que fazem isso. A decisão é para a comunidade e então juntam-se todos para fazer esta ponderação de qual é o caminho certo. Mas, dando alguns exemplos, desde coisas muito simples, como tem que discernir se está na altura ou não está de trocar o carro, por exemplo, ou de mudar de casa. Ou, por exemplo, no mundo do trabalho, o discernimento acerca de um despedimento. O que é correto fazer, e mesmo se é correto fazer esse despedimento, e como e quando. Por exemplo, discernir sobre uma viagem, porque é que eu faço, como faço, devo fazer, não devo fazer, que escolha é essa? Os pais a escolher uma escola para um filho, há um discernimento importante que se podia fazer, estou a dar apenas assim sugestões. Uma relação, continuá-la, cortá-la, que sentido tem continuar, ou que sinais são estes de que este é um bom caminho? Devo ou não devo dizer isto àquela pessoa determinada, por exemplo, não é? E como dizer, como vou passar as férias? Tudo isto seriam temas de fazer ou avaliar o meu trabalho. Como reagir diante das situações de falta de verdade e de mentira? Devo ou não devo dizer isto frontalmente? Estão a ver? Uma panóplia enorme estamos sempre a ter que escolher. E o que eu vou desde já dizer pode parecer um bocadinho estar a complicar, mas ainda que nem sempre vá com todos estes passos que eu agora vou dizer, e vou pedir a quem coordena que nos passe uma página, uma folhinha, ver se a folhinha vos chega, esta folhinha, aí está ela, aí está essa folhinha. Então temos aí 4 passos para um processo de discernimento, de uma escolha de valor. Primeiro passo, ver. Segundo, ponderar. Terceiro, decidir. Quarto, pôr em prática, agir e avaliar. Cá está outra vez a avaliação. E se estão com atenção à folhinha, agora eu vou, nesta sessão de hoje, falar fundamentalmente de cada um destes passos, que são muito importantes. E portanto, debaixo da palavra ver está M, que significa que é o tempo forte da memória. Sob a palavra ponderar, ou exercício, ou verbo ponderar, que é o prato forte do discernimento. Aqui dizíamos que esse segundo passo é que é verdadeiramente o tempo forte do discernimento. Então, está aí IF, ou seja, inteligência da fé. Para nós, mas senão seria o momento próprio de pôr a inteligência de bem a funcionar, uma inteligência positiva. Terceiro, decidir, porque na decisão entra mais a vontade, então tem aí um V. E no agir, claro, a capacidade de não ficar em teorias, exatamente, podia estar um P, a prática. Bom, então, vou começar por comentar a palavra ao verbo ver como o primeiro passo neste discernimento. E aponto aí, se calhar daqui a bocadinho depois já podem tirar se ficaram mais ou menos com o plano. Eu vou depois também no ponderar, vou passar por esses 3 aspectos, que são os mais importantes de todos. Não sei se talvez se possa tirar o plano, ou então mantenham-no se quiser, se isso não lhes atrapalhar. Então, ver aponta aí 2 coisas muito importantes. Para começar um processo, é preciso, diria eu, ter as cartas do baralho todas voltadas para cima. Não se pode avançar mantendo algumas cartas fechadas. É fundamental ver os dados todos do problema, os dados todos da situação, porque pode não ser um problema. Então, é muito importante informar-se de todo o conjunto do que é, sobre o que é que estamos a tratar, porque às vezes vou insistir um bocadinho nisto, porque é muito frequente queimar-se esta etapa, que é importantíssima. Muitas vezes se queima com uma coisa que às vezes digo que é o pecado original, que é a pressa. Temos tanta pressa de começar a ponderar e a refletir que queimamos esta primeira etapa importantíssima,
que é olhar bem para as coisas. O que é que está por trás? Tenho esta situação que eu quero avaliar e decidir-me em relação a ela. Se eu não tenho os dados todos, se eu não vejo as coisas com olhos de ver, se não me informo sobre a situação, não sei o que é que está por trás. Então, tenho que pôr as cartas realmente na mesa, só depois disso é que eu posso começar a organizar, ou por naipes, ou por números, ou o que seja, porque a primeira coisa é arrumar ali o jogo. E dizia que o pecado original da pressa, de facto é, se lembrarem, logo nos primeiros páginas da Bíblia, a tentação naquele texto, que é uma etiologia e é um texto de literatura mítica, não é? A mulher, a Eva, tem pressa. Diz que se comeres disto, que tem bom aspecto, lembrem-se da aparência de bem, se comeres disto, ficas como Deus. E, com essa pressa toda, comeu. Ora, o erro foi ter pressa, porque nós fomos criados para ser como Deus. Mas através de um caminho de purificação e de aperfeiçoamento e de relações e de caridade. E não comendo uma pastilhinha. Nós temos muita tentação de saltar por cima com soluções que queimam imensas etapas. E cá está aí. Parecia-me bom, não há mal nenhum, estou a ser tentado, esqueço-me do que é que possa estar por trás e, com a pressa, dei cabo de tudo. Tantas vezes se cai nessa realidade. E às vezes andamos bastante cegos, não é? Sem ver as coisas todas. Portanto, este ver é muito importante. E, simultaneamente com o ver, com o outro lado da medalha, está a atitude correta para poder entrar num discernimento. Qual é essa atitude correta? A atitude correta é fundamentalmente aquilo que os exercícios dizem logo na primeira página, praticamente, que é cultivar a liberdade interior. Santo Inácio chamou-lhe de estar em indiferença, entre aspas. Está a dizer, não me inclino nem para a direita nem para a esquerda enquanto não perceber exatamente o que é que se passa. É isso que se chama estar de liberdade interior. Porque às vezes já posso ter uma na manga, já posso estar mais inclinado a uma parte do que a outra. No fundo, posso, sem querer, já estar a puxar a brasa à minha sardinha. Já posso estar aqui com os afetos que não são de todo isentos. E, portanto, se eu quero começar um discernimento, não vou avançar, vou pôr numa atitude de isenção. Deus é que me vai mostrar, ou a minha reflexão é que me vai mostrar verdadeiramente o que é bom. Porque se eu, à partida, no fundo, já lá tenho a escolhazinha feita, já estou ali, enfim, a puxar para mim, então, realmente estou a viciar o processo. Por isso, a primeira coisa é, à partida, já não ter predisposições falsas e que me enganam. Então, essa é a atitude fundamental que até merece para nós, crentes, começar com uma oração, de pedir a Deus insistentemente que eu não me precipite e que me dê a graça de ser isento até ver claro se é para a direita, se é para a esquerda, se é A, se é B, se é C, o caminho a seguir. E, portanto, as condições interiores são muito importantes e as condições exteriores, o clima. Se eu não estou a decidir num clima de paz, mas estou sob pressão, tens 4 horas para decidir sobre esta coisa, que eu, se eu olhar para ela, diga, não vou aguentar, eu tenho que pensar nisto, eu tenho que rezar nisto, eu vou ter que me informar. Mas não, tens que dar a resposta amanhã. Estas coisas são terríveis, porque viciam o sistema, embora muitas vezes a gente se sinta pressionado, não é, a dar uma resposta, mas também tem que ter a coragem para dizer, se eu não conseguir ver claro nesse tempo que tu me dás, vou dizer que ainda não há maturidade suficiente para dizer que sim ou se não. A verdade é que, ingratamente, muitas circunstâncias nos querem obrigar a fazer grandes decisões sem nos dar tempo de as ponderar corretamente. Mas, quer ver, o clima de liberdade e a liberdade interior para não me enganar. Senão, entro no mundo de fazer coisas às cegas. Não é? E é perigoso andar às cegas, não é? Porque, sobretudo quando esta decisão são de várias pessoas. Estava-me a lembrar também daquela historinha indiana, não é? Dos 5 cegos que vão pelo seu caminho. Conhecem essa história, com certeza, não é? Vão 5 cegos pelo seu caminho, lá na Índia. E
e cegos, não é? Claro, e esbarram com o elefante. E o da pontinha da direita, encontrei aqui uma corda, deve ser um sino, agarrado à cauda do elefante. Até posso puxar e tal. E o outro ao lado dele diz, encontrei uma coluna, e está agarrada à perna do elefante. E o outro, não, bati numa parede. E o outro ao lado diz, não, é mesmo uma coluna, então devem ser 2 colunas. O que há aqui? Enquanto que o quinto, pegando na tromba, diz, não, isto é uma mangueira. Quem é que tem razão? Todos têm razão, ninguém tem razão. Falta a visão de conjunto, falta a comunicação, falta a informação. Temos pedaços de informação, que até não está errada, mas não temos uma visão clara e às vezes estamos a querer discernir pegando só numa parte e a partir daí, se eu só estou agarrado a uma das patas, esqueço-me que há mais 3, nem sei, e até nem penso que é uma pata, penso que é uma coluna, por exemplo, não é? E a partir daí já está tudo errado porque não peguei na realidade, peguei numa coisa subjetiva que eu pensei que podia ser, não é? E facilmente estas cegueiras individuais e coletivas são perigosas. Então, num grupo, cada um está a ver a sua coisa e enquanto não estivermos a tratar do mesmo tema, é preciso esclarecer, é preciso informar-se. Não, nem é um sino, nem uma mangueira, é um elefante. Então vamos lá ver como é que se ultrapassa um elefante que nos passa pelo caminho. Estão a ver? Isto é, as condições deste primeiro passo, que aqui temos, o ver, que vai motivar a memória e a comunicação e a informação. Objetivamente, os dados na mesa, subjetivamente, a liberdade interior e exterior. Então sim, posso dizer, estou em condições de avançar para as questões e posso, enfim, diante desta realidade, posso começar a formular algumas hipóteses. Então, para ultrapassar o elefante, pode haver várias hipóteses, passo por baixo, passo por cima, passo ao lado, enfim, posso começar, mas qual é que é melhor? Se passo por baixo posso ser pisado, enfim, e posso começar a formular algumas hipóteses. E então, diante de algumas hipóteses, vem então este segundo passo que têm na vossa folhinha, ou no esquema que já têm, o tal ponderar. Ponderar, a ponderação dos dados, ou a ponderação, sobretudo, das hipóteses que me saltam. É normal haver muitas vezes 2 hipóteses, mas é perigoso haver só 2 hipóteses, porque muitas vezes as coisas não são pretas ou brancas, nem é A ou B. Temos muita intenção que escolher é ir ou não ir. Não é ir ou não ir, é preto ou é branco, sou deste clube ou daquele. Não, muitas vezes também emparramos o discernimento porque as hipóteses são bastante mais do que aquelas que às vezes parece. Faço uma pergunta, estou a falar muito depressa? Estão a seguir? Acham bem? Pronto, vamos a isto. E que eu, para não me bater no elefante. Salve seja. Então, ponderar. E o nosso Santo Inácio, pai destas coisas todas, que nos deixou esta grande herança dos discernimentos, diz que esta ponderação se pode fazer em 3 tempos, assim, grosso modo. Estão aí até 3 indicadores. Um com o nome de luz, outro com o nome de consolações e desolações, outro com o nome de prós e contras. O que é isso de uma ponderação com uma grande luz? O Santo Inácio diz que às vezes acontece muito mais do que a gente pensa, estar eu a ponderar estas coisas todas e a pensar e de repente ter uma luz interior e também exterior e um acompanhamento dos outros que eu não posso deixar de duvidar que é aquilo mesmo que eu estava a pensar. Podemos dizer, isso é raro. Não, isso às vezes é uma sorte. Isso às vezes acontece. Isso é uma graça. Sim, mas muitas vezes acontece. Mas é uma tal coisa que eu vi tão claramente que passar à frente do elefante era perigoso, passar por baixo também. Não, é claríssimo que eu vou recuar e dar uma volta larga pela direita. E não tenho dúvida nenhuma. Isto pode acontecer em grandes decisões, como daquelas histórias que eu disse, o que é que eu vou fazer no despedimento deste trabalhador.
onde havia muitas hipóteses, substituí-lo por uma máquina, arranjar outro a quem pague menos, arranjar-lhe um problema para dizer que é um despedimento com justa causa, falsas saídas forçadas, enfim, porque já tinha essa ideia e, portanto, questões de justiça terríveis que eu estou a ultrapassar. Então, às vezes existem esses discernimentos e podemos estar abertos a eles, saber que muitas vezes o Nosso Senhor, se estamos naquelas boas disposições, dá-nos a luz que a gente precisava. Não é uma fantasia, não é um milagrismo, mas acontece porque estava nas boas disposições de receber a graça de Deus. E nessas alturas, quando o coração está aberto, acolhe a voz de Deus. Não vamos fixar-nos muito nisto, porque é, digamos assim, um caso especial. O normal será decidir, ponderar, através da chamada alternância de consolações e desolações. De que é que eu estou a falar? Estou a falar, imaginemos que eu tinha duas hipóteses, e cada um agora vai pensando em coisas, discernimentos que anda a fazer, ou que tem que fazer, ou que vai fazer. Imagina que eu tinha duas hipóteses, a hipótese A e a hipótese B, por exemplo, agora não queria concretizar mais, e a primeira coisa, aqui um primeiro sinal, que é não as misturar nem as comparar. Vou pegar nestas hipóteses em separado, para as discernir, para saber o valor de cada uma. E isto é um segredo muito importante no discernimento, não confundir as coisas nem compará-las, porque isso posso ser enganado. Então pego na hipótese A e faço um exercício espiritual muito importante, que é considerá-la em si mesma sem a estar a comparar com outras coisas. E depois imaginar que é essa a minha decisão e vou-me tentar pôr na pele que essa hipótese exige. Explicando melhor, como se fosse isso que eu tinha decidido. Não decidi, sei que não decidi, mas vou jogando comigo espiritualmente, dizer assim, vou-me imaginar que decidi que era a hipótese A. E agora todo o meu dia vai ser com esse pressuposto. Vou rezar com isso, vou falar às pessoas como isso fosse tão claro assim, vou andar o dia todo, pelo menos umas horas, fixado nisso. Esta é a boa hipótese. E ao fim de algum tempo e de algumas horas, ou no fim do dia, ver como é que eu me senti. Senti-me em consolação. Senti-me em desolação. Já sabemos o que isso é de ontem, não é? E tomar nota. Olha, senti-me durante o dia, às vezes quase com certeza que isso ficava bem, consolava-me, dava-me paz, trazia-me alegria, trazia-me como se eu me sentisse na pele, se tivesse feito aquela decisão. Ou não, se calhar com alguns períodos em que não, de maneira nenhuma, porque não é por aí, porque todos a decidir a escola, então o nosso filho vai estudar para a Inglaterra, não vai. Meio-dia senti que sim, outro dia que não, que horror, disparate, ele ainda é muito miúdo, não, mas talvez não seja. Enfim, e tomo nota do que eu senti de consolações e desolações nessa hipótese. E no dia seguinte, ou nesse dia passado muitas horas, vou-me pôr na outra pele. Hipótese B. Hipótese B é que ele não vai para a Inglaterra. A não ser que aconteça qualquer coisa de extraordinário, uma luz tal que... não sei o quê. Mas não tenho que estar a contar com isso. E então ponho-me na pele da outra hipótese e vou mastigá-la, como é que eu vou viver isso, quais são as alternativas ficando cá, o que é que isso acarreta, que dificuldades são, quais são as vantagens, pode ter esta e esta vantagem na família, fora da família, dos amigos, de não sei o quê, dos preços, e vou andar todo o dia, e chego ao fim do dia, ou ao fim de umas horas, vamos lá avaliar como é que eu me senti vestido ou metido nesta pele. Depois metido nesta pele, senti-me, pois não sei,
com alguns momentos quase com a sensação de que era o melhor, mas depois a perceber que se calhar estava a fugir, mas era um bocadinho o que me agradava mais, e não tanto propriamente o bem dele, mas mais o meu, porque custa-me que ele vá, e portanto ali uma certa desolação, por um lado achar que é melhor ficar, por outro lado a perceber que estou aqui a meter mais o que me agrada do que seja bom para ele. Estão a ver? E portanto aqui um desajuste, sem perceber se é a consolação, se é a desolação. Aqui foi um dia assim que não consegui tirar nada a limpo. Bom, então vamos ponderar a viver melhor os dados de cada hipótese, se calhar podemos estar a faltar alguns dados, para poder perceber bem quais são as vantagens e desvantagens de ficar cá ou de ir, e então aplico a minha inteligência um bocadinho mais a essa circunstância, e aí estou eu, organizo aquilo e vou repetir o processo. Vou outra vez repetir, no bom sentido, as repetições em vida espiritual, que não é tornar a fazer, mas é fazer de outra maneira, num grau acima, com maior conhecimento, com maior profundidade. Isso é o que o Inácio chama uma oração de repetição. E então vou tornar sobre aquela primeira hipótese e ver se já a vejo com outros olhos, com mais isenção, com mais dados, porque não é a coisa dos dados, não ficou para trás. Os dados, se calhar, estou-me a esquecer de alguns. E, portanto, lá vou eu aqui assim de ponderar isso. E eu chego ao fim do dia e aponto. Tive em consolação? Sim, tem piada. Hoje realmente foi tudo muito mais tranquilo. Uns abanões, mas isso é normal, e a seguir ao abanão veio a alegria, e curioso, dia um bocadinho diferente. Então, e agora vou-me pôr na outra pele e ver o que é que acontece, e de novo, não sei se desempate, se não desempate, fica aqui um bocadinho de coisa, mas por outro lado, a angústia e as alegrias não foram tão fortes, por visto, essa parte não me está a tocar assim tanto, e, bom, parece que há aqui que a coisa começa a inclinar para um lado que tem maior consolação. Nunca há uma consolação pura, nem uma desolação pura. Isso seria uma coisa abstrata, porque toda a consolação tem o seu quezinho de, sim, posso estar a falhar, posso não estar a ser puro nestas minhas decisões, mas começo-me a inclinar para um dos lados. E a admitir até que, meu Deus, pode até nem ser nem A nem B, mas enfim, para já, sendo estas duas hipóteses que estão agora na carteira, parece que sim, que a coisa se começa a inclinar para isso. E andando assim, mais algum tempo, que cada situação é única, começa a perceber, não, realmente, sim, no segundo dia, eu parecia mais inclinado para aquilo. Mas agora, há 3 dias que eu estou cada vez mais tranquilo e pacificado na hipótese B. Então parece-me que é isso mesmo que eu vou decidir e escolher. E se não houver alguma alerta, bom, enfim. Então realmente estou nessa hipótese B e posso talvez passar ao 4º passo, ao 3º passo da decisão, e escrever no meu caderninho, e ir falar com ele, e ir ver as coisas mais em concreto. Claro que em concreto já tinha que saber o sítio, se há lugar, na escola, se tem dinheiro para isso, porque às vezes estamos a fazer decisões e estamos a esquecer de algumas coisas. Não é? Toda a gente sabe aquela historiazinha dos ratinhos que reuniram em conselho. Sabem? Sabem. Então há aquela historinha simpática de um casarão que os ratos tinham o seu terreno e o seu território, e aquela família de ratos estava ali muito bem, mas os donos compraram um gato. Tem um gato. E agora os ratos reuniram em conselho. Como é que vamos fazer isto? Que esta coisa está perigosa. A ratinha não sei quanta já ia ficando sem rabo. O outro levou uma dentadita de coisa, mas lá se escapou. E isto é uma coisa. Temos mesmo que fazer alguma coisa. Então, lá no Conselho dos Ratos, começaram a dar sugestões, faz-se isto, faz-se aquilo, só podemos sair às horas em que o gato vai à rua passear, só podemos não sei o quê, mas como é que vamos fazer isso? Tal. Não vou aqui encher a história, está-se a ver como é que é, ir lá numa grande assembleia, opiniões disto, opiniões para aquilo.
Até que há um rato assim mais esperto que diz, eu acho que tenho uma solução. Arranja-se um guizo, não é? Um guizo. Põe-se o guizo ao gato e depois, quando ele, já sabemos, estamos habituados ao som, quando o som for um bocadinho mais do que isto, sabemos que ele está perto, temos os nossos buracos e escapamos. Ei, que grande ideia, como é que não tínhamos pensado nisso, fantástico, extraordinário. Pronto, então está decidido, então está decidido, pronto, sim senhora, o chefe da rataria, pronto, então, muito obrigado pela ajuda, sim senhora, e há um ratinho que levanta o dedo, e diz, dá-me licença, eu gostava de dizer uma coisa. Quem é que vai pôr o guizo ao gato? Ora bem, às vezes acontece isto. Uma grande decisão, com ótimas ideias, só falta um bocadinho pormenor. Sim, a escola está claramente escolhida, mas não temos dinheiro. Olha, como é que não pensámos nisso? Ou outra, estão a ver? A importância do sentido crítico, que é o discernimento, e do sentido global. Não, senão, portanto, às vezes temos esse problema. Os teóricos, sobretudo, a decidir, esquecem-se depois das coisas práticas. E uma decisão não é teórica ou prática sempre. Mas, ainda dentro do ponderar, aparece assim uma coisa dita prós e contras. Quando não consigo decidir, porque há uma grande luz, nem consigo decidir por alternância de consolações e desolações, então Santo Inácio aconselha um tempo mais frio para decidir isto. E então faz uma lista de prós e contras. A frio, como se não fosse para ti. Pego na hipótese A e vou ver, na hipótese A, todas as vantagens e todas as desvantagens. Vou fazer uma lista. Vantagens de voltar a ir para a Inglaterra estudar. Vantagens e desvantagens. Uma lista de um lado, uma lista do outro. Atenção, há uma grande tentação, às vezes as pessoas vão fazer estas listas e põem uma coluna para a hipótese A e outra coluna para a hipótese B. Ratoeira. Não dá. Isto não é estar a pôr prós, porque cada vez que eu sou capaz de arranjar um pró para a hipótese A, também sou capaz de arranjar um pró para a hipótese B. De maneira que, de novo, é em separado. O segredo está nisto. Vou analisar friamente a hipótese A. Os prós e os contras desta hipótese. E lá ando ali a frio, mais frio, distante, de tentar exatamente como se fosse para outro. Tem estas vantagens, tem aquelas desvantagens, vendo bem é assim, distancio-me, vou tentar ser o mais objetivo possível, E agora vou, durante o dia, rezar sobre esta hipótese, ver um bocadinho como é que, olhando para ela e para esta coisa fria, se isto encaixa bem comigo. Passo para a hipótese B, prós e contras da hipótese B. Também ali, o mais frio possível, todas as vantagens, todas as desvantagens, o que é que há, o que é que não há. Faço isto, faço aquilo, avanço nesta relação, corto com isto, passo para ali, compro aquele automóvel. Enfim, e então vou para a hipótese B, mas, de novo, em separado. Porque estar a comparar hipóteses é uma grande ratoeira, porque é uma coisa sem fim. Às vezes as pessoas caem nisso e nunca mais conseguem decidir, porque é tão fácil arranjar tantos prós para um como para o outro, sobretudo se comparando, portanto, em separado. Em separado e sabendo que até a solução pode não ser nem A nem B, possa ser C. E que ao fim disto encontrando aqui um grande empate. E também com outro grande aviso, é que não é uma espécie de contagem de votos. 10 prós contra 5 contras. Mas pode haver um contra que vale mais que 10 prós. E o contrário. Porque é um peso qualitativo, não é um peso quantitativo. Não é uma questão de haver muitos prós. Porque eu posso encontrar imensas vantagens, mas haver uma desvantagem daquelas que é total, ao contrário. Vejo imensas desvantagens. Vai-nos custar imenso, vai ser difícil para ele vai ter que não sei o quê.
mas realmente há todas as condições, é um só pró contra, porque esta é uma oportunidade única na vida e exatamente a família toda está a pensar um dia ir para a Inglaterra. Estou-me a explicar? Porque às vezes a nossa grande tentação é fazer ali a matemática. X prós, X contras, ganhou o pró, ganhou... Não vai a votos, como já direi, mas frente isto não vai a votos. Vai com o peso específico e qualitativo das razões. Mas o Santo Inácio diz isso. Claro que depois desta avaliação dos prós e contras, eu percebo, sim, a coisa cai mais para este lado. Mas ele aconselha, mas não te precipites, agora reza sobre isso. Porque ao olhar para isso agora já não com um olhar frio, mas com o olhar de ver se aquilo provoca em mim uma verdadeira consolação, que isso é que seria confirmativo, se me traz paz, então vou reler essa coisa fria na atitude de poder perceber se é isso mesmo que se confirma. E, portanto, os prós e contras depois devem passar por aquilo que na vida espiritual é o grande caminho, que é a ponderação daquilo que traz comunhão com Deus, da consolação, daquilo que faz crescer na fé, na esperança e na caridade, daquilo que traz paz, aquilo que traz maturidade, aquilo que traz crescimento interior. Então, nessa hipótese, eu sinto verdadeiramente um crescimento interior, sinto verdadeiramente pacificado diante de Deus. Bom, muito bem, sim senhor. Então, aí está. E antes que as horas me ultrapassem, vou passar para o terceiro passo, decidir. Então, pronto. A hipótese era aquela, mas agora é preciso fazer uma decisão. Preciso fazer uma decisão. Antes de mais nada, comprar o bilhete. Antes de mais nada, inscrever mesmo. Antes de mais nada, vamos lá ver. Não é? E aqui podem começar outra vez a entrar as inspirações do mau espírito. Há pessoas que até fazem um grande discernimento, mas depois têm uma grande necessidade, uma grande dificuldade de decidir. Porque então aí é que engasga tudo. Pensei tudo muito certinho, mas agora, pôr o guiso ao gato, isso agora é que é mais complicado. Me parece que o melhor é isto, mas passar para lá. E o nosso Santo Inácio diz que também há 3 tipos de pessoas que estão aí assim. As pessoas que bloqueiam, as pessoas que ficam nem cá nem lá, na indecisão, e as pessoas que realmente se entregam de coração e de cabeça àquilo que foi escolhido. Ele dá até uma meditação disso, sobre os 3 tipos de homem. Ele dá uma pequena parábola. Diz que um homem que tinha uma dívida forte, que ou tinha ficado com um bem, imaginem um quadro precioso, que tinha sido emprestado, ele tinha arranjado, e agora começou a habituar-se ao quadro e queria ficar com ele. Mas eu sei que isto um dia tem que ir para o dono. Ou, se quiserem, com a história da dívida. É uma dívida que eu tenho, e sei que tenho, e tenho que um dia que pagar. Mas dentro de mim começa a dizer, mas isto fica tão bem aqui em casa, mas eu tratei disto tão bem, eu até merecia que ele me desse a mim o quadro, em vez de eu lhe restituir. Mas porque é que, em vez de eu pagar a dívida, ele não me perdoa a dívida? Porque, afinal, quem sou eu? Ele até sabe que eu sou pobre e tal, e começa a arranjar razões que me bloqueiam, ou que me adiam, e há pessoas bloqueadas na hora da decisão. Começam-se a complicar. Tal história da confusão. Não enfrenta a realidade, dizia ontem, encolho-me e confundo tudo. E começa a arranjar ninhos que não deixam caminhar. E há essas pessoas que ficam para cada ponte. Também há os que ficam ao meio da ponte, não é? Os indecisos. Sim, hoje estou com muito boa disposição, hoje já peguei no quadro, já embrulhei e vou entregar. Mas no fim da rua disse, espera lá, talvez seja melhor esperar pelo fim de semana, porque está a chover muito e o quadro ainda se estraga e vou voltar para casa. E no dia seguinte arranjo outra razão para ainda não ser desta. E, bom, até se calhar o que vou fazer é escrever uma carta ao dono do quadro, fazer um negócio, porque é que ele não me há de deixar estar cá, e começa a negociar, ficar com aquilo que não é meu. Pronto, fazemos aqui um contrato, eu fico há uns tempos com isto, depois ele vai uns tempos para a tua casa, depois vai uns tempos para mim. E começa aqui com estes jogos de indecisão,
E então há uma doença até perigosa nesta coisa toda, que é a doença dos escrúpulos. Quero entregar, mas não sou capaz. Ou não quero entregar, mas não sou capaz. O escrúpulo é uma coisa psicológica que pode ser uma verdadeira doença, não é? Vejo uma coisa, sei que isto está mal, mas não consigo, sinto-me culpado, sei que não tenho culpa, mas sinto-me culpado. É uma história muito importante do discernimento. As pessoas, o escrúpulo, não é aquele escrúpulo de rigor, a pessoa escrupulosa no sentido bom, é rigorosa, não facilita. Esse escrúpulo é saudável. Outra coisa é o escrupuloso. Um verdadeiro escrupuloso cai numa doença psíquica profunda, que é incapaz de se decidir, porque está sempre a pôr mal ou bem naquilo que faz. São pessoas que sofrem imenso. Dizem que sim, mas este sim não foi verdadeiro, porque eu acho que não tinha toda a liberdade interior. São aquelas pessoas que se vêm confessar, fecham a porta a dizer já está, e tornam a bater à porta a dizer não, eu esqueci-me de não sei o quê. Ao final eu não disse aquilo tudo que tinha tido. Estão a ver? Inseguranças psíquicas perigosíssimas que se arranjam. Aliás, a palavra escrúpulo no latim significa uma pedrinha afiada, que me está sempre a picar. Está sempre a picar ali o pé. E uma pessoa que tenha tendência para esse tipo de indecisões, já doentios, tem que se tratar. É normal. É porque encaixou aqui uma capacidade de assumir que sim. E o sim nunca é completamente perfeito, mas vai-se aperfeiçoando. São os perfeccionistas. Os perfeccionistas são um bocadinho perigosos, porque não é fazer tudo impecavelmente. O caminho não é o do perfeccionismo, o caminho é o da perfeição. A perfeição é um processo, é ser cada vez mais e melhor. Não é? A perfeição não existe só em Deus. Em nós o que existe é o aperfeiçoamento. Nem por isso não há decisões perfeitas. Há decisões que se podem ir aperfeiçoando e corrigindo, não é? Mas há os indecisos que ficam ali no meio da ponte, até que há aquelas pessoas que, não, é mesmo assim, acabou-se, não é meu, estava a custar os olhos da cara, mas realmente não vale a pena estar-me a enganar. Isto, um dia tinha, e foi o compromisso, tinha aqui para o dono, esta dívida, ou este bem, é dele. Vou aqui partidinho, mas vou. Tem que ser. E é isso que Deus me pede e é isso que eu tenho que fazer. Imaginemos que a decisão, afinal, de mandar aquele filho ainda tão miúdo para a Inglaterra estava a custar os olhos da cara. Mas foi o que eu decidi. E decidi à luz de Deus. E, portanto, agora não vou aqui arranjar um estratagema para ficar e enganar-me a mim mesmo e enganar o miúdo. Não pode ser. Mas isso terei sido, especulou-me, mas será que eu terei decidido bem? É que parece-me que naquele dia estava um bocadinho com dores de barriga e, portanto, não decidi muito bem. Enfim, então, temos aí essa história dos indecisos, que é muito perigoso, porque os medos, as resistências, os escrúpulos e as fugas para a frente, ou as fugas para trás, dão cabo disto tudo. É muito importante que no nosso autoconhecimento a gente perceba os nossos apegos, é assim a palavra certa na vida espiritual, os apegos, aquelas coisas que eu, mais ou menos conscientemente, mais ou menos inconscientemente, me tiram liberdade, me prendem. Isso não. São às vezes ideias feitas, às vezes são afetos de prisão, às vezes muito forte. E eu até posso crer que isso não é o ideal, mas não consigo. Há pessoas que começam a dizer, pronto, não consigo. Mas o ideal, então, neste processo da vontade, que é libertar a nossa vontade para fazer um ato livre. Aliás, é muito importante perceber que a liberdade é a capacidade de escolher. Isso é que é a liberdade. A liberdade não é estar solto. Isso pode ser quanto muito libertino ou libertário, mas o que é a liberdade? É a capacidade de fazer uma boa escolha. E isto é que é importante. Com todo o doloroso que ela possa ter. E todas as escolhas têm moderância, porque quando eu estou a dizer sim a este caminho, estou a dizer não a 1000 caminhos. E isto custa. Sobretudo quando não libertei a minha liberdade, que é o importante. E então, sim, mas aqui às vezes joga-se aqui um bocadinho esta história
verdadeiramente de uma vontade madura, libertada, pois custa-me, estava tão bem com isto cá em casa, esta pintura magnífica do Chagall, mas eu restaurei-a, mas agora é para entregar ao dono. E por isso é tão maltratado este tema da liberdade. A liberdade, as pessoas têm que fazer o que lhe apetece, o que lhe dá jeito, o que acha. Não é o que acha, isso é o achismo. É aquilo que, honestamente, bem discernido, deve ser feito. A capacidade de escolher bem é liberdade. Uma pessoa que não é livre não pode escolher, porque está sempre condicionada, ou por dentro ou por fora. Ou está condicionada pelos medos, ou pelas pressões, ou condicionada pelos seus apegos. E, portanto, voltamos um bocadinho ali à primeira parte das condições para uma boa escolha, para uma boa decisão, neste processo que me vai acompanhando. Tenho que ir sempre vendo como é que as coisas estão, tenho que ter feito o processo de escolha e agora a decisão, com aquilo que a gente chama muitas vezes o embaraço da escolha, não é? Quando chega a hora, não é? Vêm as dores de barriga. Eu acho que estudei, mas agora, na véspera do exame, parece que já não sei nada. Parece que já troco tudo. Parece que afinal era melhor ter desistido do exame. Agora parece que afinal... Não é? Então aqui estamos nós nessa situação curiosa de escolha. Estou aqui a olhar para o relógio, tenho aqui uns minutinhos simpáticos para passar para o último ponto, agir, pôr em prática e avaliar. Aqui à frente tem escrita a palavra sinais e confirmações, porque não é fechar completamente a questão. Pronto, está fechada, fiz esta decisão e fiz aquilo que tinha a fazer. Vou mesmo, quer chova, quer faça sol, fazer aquilo que vi diante de Deus e percebendo que é uma graça de Deus experimentar a consolação, vi que era assim. Mas há cautela, porque devemos sempre... Uma coisa é ser escrupuloso, outra coisa é ter cautela com os enganos em que eu possa cair e percebendo que há sempre o espírito do mal, o inimigo. O espírito do mal, no fundo, é o nosso orgulho, é o nosso egocentrismo, o tal espírito do mundo, de poder, de interesse, de riqueza, que está sempre a agir em nós e sempre aqui a tentar destruir o que eu construo. Mas há sempre isso, já falávamos disso ontem, não é? Não nos vamos iludir, está sempre um bocadinho isso e, portanto, não é pôr em causa a decisão feita, nem a prática de o fazer, mas é muito saudável a avaliação. A avaliação que no dia-a-dia se chama exame de consciência. É isso. Então vamos lá avaliar todo o processo, para confirmar, não é para deitar fora nem para pôr em causa. Não estou a pôr em causa, só estou a querer corretamente, enfim, pacificar-me o mais que eu posso nesta decisão. Então vou ver. A coisa começou bem, vi os dados do problema, a ponderação foi dada o tempo necessário, afinal, por exemplo, no outro caso, nem era A nem B, ele nem ficou cá, nem foi para a Inglaterra, foi fazer um ano de experiência num voluntariado em África, porque foi a alternativa boa que se encontrou. Imaginem, afinal, a coisa até nem era fica cá ou vai estudar para a Inglaterra e pronto. Claro que isto se pode... Estamos aí nestes tempos de Covid, temos muitas opções a fazer. Fica em casa, faço aqui, faço aquilo. O que é que eu faço em casa? Que trabalhos é que faço? Que trabalhos é que não faço? O que é bom de fazer? Como é que eu ocupo o meu tempo? Como é que me relaciono com a família dentro de casa para não estragar tudo? Há tantas famílias já cabeçadas por causa do confinamento, não é? E outras a fechar-se no seu currículo e tantas coisas se complicaram e que precisam de decisões bem feitas para definir os espaços, definir as atitudes, porque se não faço nada, fico à mercê das ondas. E agora aí já não são só minhas, não é? Todos nós conhecemos no confinamento as situações conflitivas, as dificuldades de estar, as dificuldades de espaço, as dificuldades de respiro, as dificuldades materiais, também psicológicas, também espirituais, de uma situação que é muito opressora,
de fora. E também é opressora dentro, porque não estou em paz com isto e, portanto, custa fazer grandes decisões sem o tal ambiente. Mas eu vou então aqui ter o tal avaliar. Muito rapidamente, é preciso pôr-se, de novo, voltar à atitude de indiferença e dizer sim, e dizer: eu só quero que aquilo que me moveu comigo seja aquilo que Deus quer, seja o amor de Deus. E vou verificar, de facto, se foi isso que, no fundo, conduziu o processo. E o Santo Inácio indicou 3 truques quando a gente está com dificuldade, e vou com isto acabar, com os 3 truques rateiros que ele indica. Se eu fico assim um bocadinho ainda na indecisão, então ele diz 3 truques. Imagina-te na hora da morte. Nessa altura, como é que gostarias de ter decidido? Honestamente. Põe-te nessa posição. Estou mesmo... É tramado, mas enfim, desculpem para o termo. Mas imaginem-se. Fiz estas decisões todas. Na hora da morte, eu mantinha esta decisão. Era assim que eu fazia. Isso talvez ajude a dizer sim. Acho que sim. Acho que foi o bom e o possível naquela altura. Mantenho. Às vezes, depois diz assim, bom, imagina uma pessoa que tu não conheces, mas evidentemente que queres bem dela, e o maior bem dela, e que ela está exatamente na tua situação. Que conselho é que lhe darias? Imagina um tipo que eu não conheço, para não haver apegos, mas que também está a fazer esta decisão de mandar ou não mandar o filho fazer um ano diferente, seja aqui, seja acolá. Tu, agora não é para ti, estás a aconselhar essa pessoa. Que conselho é que lhe davas? Talvez isso te ajude a desbloquear, porque às vezes a gente é muito lúcido a ver para os outros. Por isso é que às vezes, para mim, eu também faço isso. Que conselho é que eu costumo dar nesta ocasião, nestas circunstâncias? Costumo dar que conselho? Então realmente quer dizer, se calhar é bom para mim, porque eu tenho andado a dar estes conselhos aos outros. Então se calhar também não é mau para mim. Não é? E o Santo Inácio ainda junta mais, imagina-te diante de Deus misericordioso, mas também isto assim um bocadinho da mentalidade da época, mas também Ele completamente justo no juízo final, com que cara é que tu aparecias? Davas dentro dele tranquilo a dizer, pois decidi assim e acho que fiz o melhor que pude. Porque Deus não nos pede impossíveis, nunca. Só nos pede aquilo que nós podemos dar. E é para aquilo que nós podemos dar, Ele dá-nos, sem dúvida nenhuma, a graça necessária. E vou terminar com isto. De maneira que fixemos bem isto. Deus não pede nunca impossíveis, nunca me pede nada que eu não possa dar. Por mais esquisito que seja o discernimento e mais complicada que seja a vida, Deus não me pede nada, não me pede nunca uma coisa que eu não possa. Às vezes eu penso que sim, e parece-me, mas só me pode aquilo que eu posso, livre dos meus apegos. E para isso Ele dá-me a graça necessária. Não os facilitismos que eu desejava, mas a graça que eu preciso. Claro, às vezes eu gostava de mais benesses, mais milagres, mas o caminho é este. Pois, meus amigos todos aí, que cheios de paciência, ouvir aqui estas coisas todas, vou fechar a loja aqui para ver um bocadinho de espaço para as tais perguntas que ontem vieram, uma data delas. Estamos quase em cima da hora, das 10. Daqui a bocadinho a torre do relógio vai tocar. Vai tocar e já tenho aqui assim uma série de perguntas. Façam um bocadinho de descanso para eu ler aqui alguma coisa. E ver, sim, podem-se pôr de pé, descansar, talvez dê para ir à casa de banho, não sei se dá. Ora bem,
Parece aqui uma coisa que, enfim, como eliminar a predisposição natural existente para uma das opções e praticar a indiferença inaciana. Eu acho que é um treino de vida espiritual. Não se elimina completamente, mas o que importa é que eu tenha consciência. O problema é eu ser inconsciente ou recalcar essa predisposição, porque quanto mais a recalco, mais ela foge. Estou sem som? Como é que foi? Dei aqui cabo do som, carreguei aqui num sítio qualquer. Pronto. E agora? Não, está sem som mesmo. Mau. Exato, já está. Desculpem lá, onde é que eu ia? Sim. Então eu ia nessa coisa, como eliminar a predisposição natural existente para uma das opções e praticar a indiferença inaciana. Eu digo, é um treino que temos que praticar todos os dias, em todas as circunstâncias. É o segredo mesmo da oração, é cultivar a indiferença, que não é o indiferentismo, que isso é uma doença, mas é a liberdade interior, e ainda que eu saiba que não possa ser completamente livre interiormente, o que importa é que eu tenha consciência e prática de perceber, porque quando ela está a meter a pata e a dominar-me, alto, já estou a cair na boca do lobo. E então não se elimina completamente, mas aprende-se a lidar com isso e não se sujeitar infantilmente a isso. E a pouco vou dizendo, sim, tenho consciência que estavas predisposto e todo viradinho desde o princípio para que sim ou para que não. Mas não vou deixar que isso me condicione completamente. Vou até, como dizia ontem, quando há estas coisas, usar o tal, em latim, agere contra, agir para o contrário. Se eu estou-me a sentir puxado para a esquerda, vou puxar um bocadinho para a direita, para vir ao equilíbrio, para vir ao bom senso. E é essa a prática saudável. Parece-me só estou a ver argumentos para não. Bom, então vou fazer aqui um dia, só ver e sublinhar os argumentos para sim. Estão a ver? Porque estou a aprender a lidar comigo próprio. Há aqui como discernir e saber escolher uma situação de resposta imediata. Como saber escolher numa situação de resposta imediata. Bem, é um grande risco. Se calhar é bom que ao menos me recolha um bocadinho para uma resposta imediata. Eu sei que tenho todos os perigos, por muita confiança que tenho em mim próprio, mas ao menos dão uma hipótese de eu depois pensar um bocadinho. Por isso é que as pessoas dizem, é bom não responder logo. Olha, eu vou pensar. Não vou pensar até ao ano que vem, ou até acabar o confinamento. Mas realmente, responder imediatamente é um perigo terrível, não é? Porque depois já não controlo nada. Se não é uma decisão imediata, eu acho que me estão a pedir uma coisa abusiva, que é o mínimo. As pessoas vêm ter comigo e digam-me, tenho esta proposta. Ao menos dá-me até amanhã. Depende da capacidade, e eu acho que isso é um direito que a gente tem de poder ponderar as coisas com um mínimo de calma. Claro que às vezes estou ali de faca ao peito, sim ou não? Desculpa, sim não vai. Isso é um abuso. É um abuso de poder. E, portanto, devo rejeitar isso como um abuso de poder. Há aqui uma pergunta. Se tomamos uma decisão estruturante sem passar por este processo de discernimento, é melhor analisar a decisão à luz de todas as etapas, percorrendo o processo, ainda que a decisão já tenha tomado? Ou focar na fase da avaliação, tendo paciência? Pois, acho que depende. Isto às vezes acontece. A pessoa já tomou aquela decisão e às vezes já há tais consequências que eu não posso, pelo menos imediatamente, reverter todo o processo, porque pode envolver outras pessoas. Mas posso, corretamente, ser verdadeiro comigo próprio e com o outro e corrigir dentro da maneira que é possível. Agora, uma decisão destas, que é uma decisão de vida, meu Deus, uma decisão de vida, uma decisão vocacional, uma decisão de um compromisso, de um namoro, espera lá, calma, não posso viver na mentira, que se começa a perceber que aquilo foi uma decisão precipitada. Tenho que realmente ter coragem para enfrentar a realidade e analisar melhor, e às vezes é só medo, porque às vezes até fazendo agora a coisa com mais calma, até se confirma aquilo que eu estava a ver que já tinha dado o que tinha a dar.
Mas é verdade, porque algumas decisões a vida depois confirmou-as. Não foram muito bem feitas, mas a vida confirmou-as. Isso muitas vezes acontece. Por isso, depois de uma precipitação, não corrigir uma precipitação com outra precipitação. É uma nova situação. Fiz esta decisão e agora estou com ela. Não é que me volto para trás, é como é que avanço com isto. No avançar, que pode corrigir, mas caso a caso. Isto aqui assim, se calhar, precisava de um acompanhamento, de uma direção espiritual para ajudar a ver, mas não posso apagar coisas, sobretudo, que envolveram outros e que são graves e que são importantes, mas posso tomar uma atitude de avanço corretivo e tantas vezes vem-se a verificar que, apesar de tudo, Deus lá estava e tudo se confirma. Como ajudar um indeciso a tomar uma decisão melhor antes de uma eventual ajuda profissional? Bem, os indecisos têm que os ajudar a tomar consciência da sua indecisão, para saber viver com isso. Depois perceber que não se podem tornar escravos da indecisão. É um acompanhamento, de alguma maneira, psico-espiritual. A coisa pode ser grave. Um escrupuloso é muito, muito grave. Tem que se ter uma enorme paciência com esta pessoa, não a rejeitar e ajudá-la a perceber que, às vezes, passado um longo tempo, elas próprias começam a arranjar pequenos truques, digamos assim, para não se deixar ir abaixo com aquela situação, porque finalmente aceitaram a sua fragilidade. A indecisão é muitas vezes uma fragilidade grande, muitas vezes afetiva, às vezes são coisas que vêm muito da infância e de educações forçadas e perigosas, superegos muito fortes. Então há pessoas muito indecisas ou às vezes demasiado perfeccionistas, que é uma outra forma pela contrária, e portanto sempre insatisfeitas. Não é? Ou porque não decido bem, ou porque nunca estou contente com a realidade. O perfeccionismo também é assim, e portanto pode ser de alguma maneira corrigido quando a pessoa descobrir e aceitar essa sua fragilidade, que é uma realidade, não é? E estas doenças, para chamar doenças, estas situações que às vezes se tornam, sei lá, coisas um bocadinho neuróticas e tal, e podem se tornar às vezes graves, porque podem tomar conta de nós, mas pode-se fazer um caminho. Não é castigando a pessoa, não é criticando-a, é conhecendo-a melhor e encontrar como é que ela sai do seu novelo interior e exterior e a pouco vai ganhando autonomia. São pessoas que, de alguma maneira, perderam a autonomia, perderam também o sentido das coisas. Às vezes há coisas destas muito complicadas, que às vezes levam até a fazer decisões depois erradas. Por exemplo, no campo da sexualidade, há coisas que arrancam daqui, de uma indefinição, de uma capacidade de se situar e depois de não se perder até, de alguma maneira, a identidade. Era um tema muito interessante, mas realmente às vezes vem de quê? De fragilidades não resolvidas. Crescimentos que não cresceram em certas zonas, não amadureceram e, portanto, ficaram infantis. Como se ultrapassa estes apegos que nos tiram a capacidade de escolher em liberdade, quando sabemos que estamos com esses apegos, mas não conseguimos identificar? Concretamente, dar-lhes nome e acabamos por não os conseguir enfrentar. Assim, vamos ficando os tais indecisos. Sim, de facto, a primeira coisa é pôr-lhe um nome. É uma coisa boa, não é? Quando eu consigo já pôr um nome e perceber onde é que me dói, ter esse insight sobre mim próprio e pôr-lhe um nome, às vezes não quero, porque cá está, estou-me a defender. Uma pessoa fragilizada defende-se muito e arrisca-se depois a fazer uma decisão por fuga para a frente, ou por defesa instintiva, ou por começar a negar tudo. Não é? Há fugas para trás, há fugas para a frente e há bloqueios. São tudo sinais de que a pessoa não estava bem.
Mas a primeira coisa é ter a coragem de dizer o que se passa comigo é isto, e é isto que eu vou tratar. Porque senão digo, nem sei o que se passa comigo, estou muito confuso, isto não tem saída, e começar a entrar numa coisa muito má, que é a depressão, o desespero, falávamos disso ontem, e sofre-se muito, não é? Mas a primeira coisa é identificar. A primeira coisa que a gente faz quando vai ao médico, tenta dar dados ao médico, para o médico identificar. Ok, isto é uma gripe, isto é Covid, isto é só uma tosse passageira, isto é alergia, isto é... Não é? A primeira coisa é o diagnóstico. E, portanto, se eu digo, não, é horrível, toda a minha vida é horrível, eu não sou capaz de fazer nada, está tudo no vago, tudo na confusão, então não. Vamos lá ajudar esta pessoa a pôr os pés na terra, a pôr nomes às coisas, a situar-se verdadeiramente para que depois, de facto, vá ganhando uma autonomia, uma certa maturidade bonita, não é? Diz aqui assim outra pergunta, nem posso perguntar se respondi ou não respondi corretamente, mas enfim, se calhar numa segunda leitura já dizia outras coisas. Bem, outra pergunta. Vivemos tempos estranhos, difíceis e incertos que nos trazem diferentes sentires próprios, de um tempo de pandemia que nos obriga a situações que não são as normais. Mas a vida não para e há decisões que têm e devem ser tomadas. Quais os cuidados a ter neste processo, num discernimento, que são mais próprios deste tempo da pandemia? Exatamente. Perceber que uma coisa é não ter condicionamentos, outra coisa é lidar com os condicionamentos. Não existe situações não condicionadas. Existe estão aqui a passar as ambulâncias. O que existe é saber lidar e ter consciência dos próprios condicionamentos. Se eu tenho uma perna mais curta que outra, não é esperar que ela cresça. É saber viver e bem com esse limite e com esse condicionamento. Não serei um corredor, nem de fundo, nem de velocidade. Mas não quer dizer que seja infeliz. Ou que não saiba encontrar o meu caminho através e com os condicionamentos. Aliás, há sempre condicionamentos. E quanto mais eu os conhecer, melhor. Conhecimentos físicos, condicionamentos psicológicos, condicionamentos sociais, condicionamentos económicos, condicionamentos intelectuais, culturais. E quanto mais eu lido bem com isso, melhor. Mas provavelmente não são superáveis. Nem eu sou um aglomerado disso, nem isso é terrível. Isso é a verdade comigo próprio. Tenho os condicionamentos da idade, tenho os condicionamentos da saúde, tenho os condicionamentos da terra em que vivo, tenho os condicionamentos da pandemia. E uma decisão para a pandemia, pois, se calhar, no fim da pandemia, corrige, faz-se outra. Já mudou, não é? Tenho os condicionamentos de dormir bem ou dormir mal, tenho os condicionamentos de precisar de lentes, tenho os condicionamentos de agora ter um aparelho para ouvir. E como é que é? Como é que se aprende isso, a viver com esta verdade de nós próprios, sem me tentar iludir ou ficando a chorar no cantinho porque isto não devia ser assim? Claro que era ótimo que não houvesse pandemia. Também não posso bloquear todas as decisões. Não, faço as decisões próprias para este condicionamento. E neste condicionamento e com estas condições, o melhor é isto. Então estou a fazer um reto discernimento, porque estou a viver o melhor para esta situação. Isto um bocadinho faz parte do tema da manhã, que é a tensão entre os princípios e os condicionamentos e as situações, que às vezes bloqueiam muito e não sei lidar com isso, mas é um bocadinho mais o tema da manhã. Mas estão a ver o que é que eu digo? Mas, claro que temos que fazer decisões. Claro que se calhar temos que fazer mudanças dentro de casa. Se calhar temos que dizer aquilo. Se calhar não posso fazer o tipo de leituras e não sei o quê, que não tenho ambiente. Se calhar não posso fazer gastos que antigamente podia fazer quando trabalhava, mas agora no layoff é diferente. Estão a ver? Portanto,
a sabedoria, e o discernimento é sempre um processo de sabedoria que se concretiza, não é se não houvesse problemas, porque esse é um grande engano. Há mais questões? Então, já acabei estas. Porque realmente, como dizia o outro, os se's são terríveis, não levam a lado nenhum, só nos confundem completamente. Como dizia o outro, se a minha avó tivesse rodas, era caminhonete. Ora, com o se, faz todo o disparate que quiser. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, é giro, não, olha, não. Que engraçado. Se o meu pai tivesse, muito bem, sim senhor, era outra coisa. Sim, mas há pessoas que às vezes ficam nesse se perigosíssimo. Os se's dão cabo de tudo. Porque são sair da realidade, não é? Se eu tivesse sido educado de outra maneira, sim, mas é com esta maneira como fui educado, com esta minha fragilidade, com esta minha formação, com esta minha sensibilidade, que eu vivo fazendo opções o melhor possível dentro das minhas capacidades e com a graça que Deus me dá. E por isso não há decisões teóricas, há as decisões de cada um. E duas pessoas aparentemente das mesmas condições podem fazer corretamente decisões muito diferentes. Porque afinal são só aparentemente iguais. Esse é o mesmo problema que aconteceu ao Francisco. Mas o Francisco é diferente, é ele. E tem os seus condicionamentos. Explique-me. Acontece a todos os casais. Calma. Acontecem essas coisas, mas nunca é igual, porque cada um tem a sua história única e intransmissível, e por isso é que realmente é uma opção pessoal, muito, muito bonita. Então, e Deus não é uma injustiça? Não, porque Ele ajuda-me como eu sou a ser mais quem sou, não a ser outro. Mas Deus não me ajuda a ser outro, ajuda-me a ser quem sou. Que estou, ao princípio, desordenado, um bocado caótico, com conflitos, sem consciência profunda da minha realidade. Então Deus está subjacente, às vezes aparentemente muito escondido, a ajudar-me a tomar consciência e a ser quem sou. E Ele não me pede mais do que isso. Só me pede que eu seja Vasco, que sejas Vasco, António, que sejas António. Ora, aqui, como tomar uma decisão quando ir para B significa sair de A, que é a nossa zona de conforto, e parece impossível ser neutro. Bem, eu aqui tinha que saber que B é esse e que A é esse, porque varia muito. É A's e B's muito neutros e A's e B's que são compromissos profundos e compromissos de vida, e então aí as coisas fiam mais fino, mas e é preciso perceber se a decisão está bem feita de ir para B significa largar A, sim, eu acho que significa largar todo o outro alfabeto, porque se eu escolhi B, não escolhi nem A, B, C, D, E, F, G, mas custa, e às vezes está bem instaladinho nessa hipótese. E por isso é que o embaraço da escolha e aquela coisa que ele disse, aquela definição, tem que arranjar fortaleza para dar o passo. Para realmente largar. Mas a liberdade também é saber perder, também é saber largar aquilo que realmente não é o mais importante. Não é a escolha mais bem feita. Muitas vezes estamos instalados em escolhas que, enfim, nem se trata de questões de culpa ou de não culpa, mas não vão para a frente, já deram o que tinham a dar e até neste momento são negativas. Então, por muito que isso me dê uma certa estabilidade, como o outro, estava muito, muito estável em ter na sua sala aquele quadro que não era dele. Meu amigo, já não vão haver mais visitas que vêm cá ver este quadro, porque eu vou mesmo ter que o dar. Embora aquilo é que fosse a alegria do sítio e bem, está bem.
Mas é uma grande sabedoria saber perder. Para ganhar, não é saber perder por perder. É saber perder por uma causa maior. Se vê que é o caminho certo, então, e o que se é que é o caminho de Deus, agora este se já não é daqueles, se eu não fosse eu. Agora este é assim, tendo em conta que o caminho foi bem feito, e é que é o caminho que Deus me pede, então pronto, então paga a fatura. Vem e segue-me. Disse, Mateus, larga tudo e vem. Pedro, larga as redes e vem. E eles estavam muito confortáveis na sua profissão e no seu trabalho. Ponderar e decidir em total liberdade interior e exterior. Como sei ou sinto que estou em total liberdade interior. Se me sinto em total paz interior, se sentir essa paz é alcançar um estado de consolação em que caibam poucos momentos de desolação. Sim, total liberdade interior, já disse, total não há uma liberdade crescente. Não há estatutos aqui, há processos só. E os processos são muito importantes, mas é isso. Sinto que estou num processo crescente de paz interior. Nunca posso dizer que estou em total paz interior. Porque a paz também não é um estatuto, é um processo, com altos e baixos. E essa paz que acompanha a consolação tem momentos de desolação, momentos de fragilidade, porque que podem vir bater à porta de muitas maneiras. Até com tanto mal do fígado, e portanto já a paz não é assim tão grande. E aconteceu qualquer coisa que me irritou tal que, como não sou santo, fez mesmo ter vontade de partir a cara. Então, e até se calhar tinha razões para isso, mas não é bom que o faça. Então, a verdade é esta. E a verdade é, portanto, aqui um dos grandes segredos. Aqui, na vida, não há estatutos adquiridos. Há processos de crescimento ou de decrescimento. Já agora vou adiantar que espero em breve publicar um livrinho que se chama O que não cresce, decresce. E é um livrinho sobre o amor, a família e o casamento. Andei há uns tempos a preparar isso e está praticamente feito. Mas é o que não cresce, decresce. É o título daquilo. Não há parado. Assim o termo aqui. Águas paradas é morte. Parar é morrer. Realmente. Se não se cresce, anda-se para trás. Disse Deus, Deus não nos pede impossíveis, mas Deus dá-nos muitas vezes ou coloca-nos obstáculos para nos pôr à prova, certo? Para nos superarmos. Eu verdadeiramente acho que Deus não anda a brincar connosco, nem a dar-nos provas, mas permite que a vida nos prove. E isso nos dá a graça para nos comprovar. Porque dá-nos provas nesse sentido. Agora vou dar aqui uma chatice a este para ver se ele aguenta. Não precisa, porque o que nos prova é a vida, o de dentro e o de fora. E o que ele diz é, na prova não te abandono, mas não vou impedir que as provas te aconteçam, porque estou contigo. É isto que Deus diz. Não é? Às vezes não temos esta imagem de Deus, de misericórdia, que o Papa tanto insiste. Geralmente pensamos, ele agora... o livro de Jó. O livro de Jó é uma metáfora muito grande, porque está ali um diabinho a pedir a Deus, deixa-me lá e chatear este tipo, para ver se ele aguenta. Claro que é evidente uma grande parábola, mas sim, vai, porque eu estou com ele. Vai, porque eu estou com ele e aposto que o Jó aguenta, porque eu não o abandono. E que é como ele faz. Ele nos trata também conforme a capacidade que nos dá e com a sua presença. Eu é que às vezes quero resolver tudo só com as minhas forças. E então
acho que isto é demais. E às vezes sentimos, é demais, já chega, não aguento. Portanto, está bem, podemos nos queixar. E às vezes, até pronto, queixar, dou 2 berros, insulto não sei quem. Pronto, já desabafei, já mandei àquela parte, pronto. Mas de facto, Deus não nos anda a colocar obstáculos. Acho que é uma visão de Deus que não é? Vinha outro dia a leitura. Achas que um pai, se o filho pedir pão, lhe dá uma serpente? É só para pôr à prova, ver como é que ele reage. Não. Pode-lhe dizer, não é hora de comeres pão. Pode dizer, se calhar não te vou dar aquele todo que está a apetecer porque te faz mal. Deus está em diálogo connosco. A relação com Deus também é um processo de crescimento. Não é? E por isso é que a santidade também não é um estatuto, é um processo. Antes de terminar, falta aqui uma pergunta e depois tenho 5 minutos para me despedir. Deus dá aquilo que eu posso, como assim? Se não o aguento. Quer dizer, a gente às vezes diz, acha que não está a aguentar. E é verdade, é um sentimento, mas devo, na fé e na esperança, perceber que se não aguento, não é por causa de Deus. É porque as minhas forças se esvaíram e, portanto, até posso morrer com um peso que me cai em cima, não aguento com um atropelamento, não aguento com um tiro, não aguento com coisas horríveis, não aguento com... Mas a gente já viu pessoas aguentarem bem e crescendo coisas impossíveis. Lembro-me daquele bispo e depois jesuíta chinês que teve uma prisão às escuras 20 anos. E só via de dia uma mão que deixava uma malga. Agora lembrei-me disto. E tantos saíram às vezes de situações dificílimas, porque se entregaram. E claro, fisicamente eu posso não aguentar, psicologicamente posso não aguentar, mas não é... mas é por causa porque sofri violência. E isso aí deixa Deus aproximar-se de mim e a pegar-me ao colo, embora eu não sinta. Portanto, eu sozinho posso não aguentar. Até posso morrer, mas também isso não é mau. Pode ser uma injustiça, no sentido de que alguém me matou ou eutanasiou. E eu também me posso tornar suicida, não aguento. Eu conheço pessoas realmente que sofrem brutalidades. E de facto é-lhes muito difícil comunicar a presença de Deus de amor, porque à partida estão tão mal consigo mesmas que não acreditam. E não são culpadas, são personalidades que já estão em grande destruição. Enfim, temos que ser próximos dessas pessoas que dizem não aguento e estar com elas. Meus amigos, talvez depois diga mais alguma palavra sobre isto. Eu vou-me despedir. Eu lembro que agora começamos todos os dias da Quaresma a ter, a partir das 10, nas vossas casas, umas pistas para o dia seguinte. Já ontem já houve, hoje também há, e portanto vocês já podem, se quiser, já podem ter nos vossos ecrãs os pontos para amanhã.